Foi uma das parábolas mais complicadas que foi direcionada ao nosso diácono Clebson, mas a capacidade que Deus dá é maior do que ele tem. Direção São Miguel, ora junto comigo, soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, neste momento estamos na tua presença, representando o seu servo Clebson, que vai estar ministrando a tua palavra nessa noite, Senhor. Ajuda o teu servo no trabalho, na vida dele, capacita, Senhor, e dá a revelação necessária para que ele venha abrir o nosso entendimento. Deus eterno, Deus bendito, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, e que provenha do teu trono as palavras proferidas para aquele agora. Deus, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 1 ao 9, e eu gostaria de fazer uma leitura alternada junto com os irmãos, amém? Quem não tiver a edição corrigida, lê na mente mesmo, e quem tiver com a corrigida, lê igual, porque o texto é o mesmo. Diz assim a palavra de Deus no primeiro versículo do capítulo 16 de Lucas. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, a igreja. E ele, chamando-o, disse: que é isto que ouço de ti? Das contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar? Não posso. De mendigar? Tenho vergonha. A igreja. Eu sei o que ele fazer, para que eu não seja alçado na mordomia e me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? A igreja. E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse: toma tua obrigação, e aceitamos de pagar 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. A igreja. Levou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido imprudente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Todos. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Não desfazendo a oração do nosso pastor, mas eu sinto que a gente precisa dessa oração. Amém? Porque a honra e a glória é para o Senhor, e Ele é que nos ensina. Senhor nosso Deus, eu te peço, Senhor, neste momento, Pai, ser comigo neste momento. Me usa como um canal de bênção na tua presença, Senhor. Meu Deus, tudo aquilo que eu vim estudando durante a semana, Pai, que o Senhor me faça lembrar nesta noite. Que o Senhor, assim como falou comigo, que me ensinou primeiro, Senhor, virás falar com a tua igreja, porque tu conheces a necessidade da tua igreja. Tu conheces, Senhor, aleluia. Então fala através de mim, Senhor, para a glória do teu santo nome. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. E que nessa noite, Senhor, nós venhamos aprender e guardar no nosso coração a tua palavra, para sermos mais crentes na tua presença. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos.
Glorificado e exaltado ao nome do Senhor Jesus. Queridos, a epígrafe desta parábola diz assim: a parábola do mordomo infiel. O texto do versículo 1 vai dizer que Jesus dizia também aos seus discípulos. Quando diz dizia também aos seus discípulos, logo Jesus estava falando alguma coisa também para outro tipo de pessoas sem seus discípulos. E o texto dá a entender que Jesus dá aquela virada para os discípulos, porque a parábola convinha falar para os discípulos. Porém, queridos, essa parábola é uma parábola que vem depois de algumas parábolas que Jesus tenha falado para um certo tipo de pessoas. A gente sabe que Jesus ele andava com uma grande multidão, e no meio dessas multidões tinha vários tipos de pessoas, vários tipos de grupos, principalmente grupos religiosos, porque Jesus ele vinha com uma boa nova. Então, se ele vinha com uma boa nova, já existia algo que estavam pregando. E no capítulo 15, versículo 1 e o 2, diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos, pecadores, para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus, ao ouvir essa indagação, este questionamento dos fariseus, dos publicanos e outros religiosos daquele tempo, a Bíblia diz que Jesus agora começa a falar algumas parábolas. E ele fala as parábolas da ovelha perdida, ele fala as parábolas da dracma perdida, e também fala a parábola do filho pródigo. Não é sobre a ovelha, não é sobre a dracma, não é sobre o filho, mas é sobre o que estava perdido e foi achado. Então, logo os religiosos, eles estavam preocupados por Jesus ser um homem de Deus que proferia palavras santas. Eles estavam preocupados porque esse povo andava com pecadores. E Jesus citou essas três parábolas. Depois que Jesus cita essas três parábolas, ele se volta para os discípulos e ensina também aos discípulos, porque ensinou sobre as parábolas, mas ele tinha algo a mais para os discípulos. Dá a entender aqui, nosso pastor Zé não gosta muito de conjectura, mas dá a entender que os discípulos gostaram daquelas parábolas de repreensão dos religiosos. Por isso que Jesus pega e chega aí. Também tem uma parábola para os discípulos. E eles precisavam ouvir essa parábola do mordomo infiel. Quem é os mordomos? Antes eu quero mostrar aqui para os irmãos os tipos de pessoas que existiam. Os grupos religiosos eram os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, os herodianos, os publicanos, os samaritanos e
e os prosélitos, que são os judeus convertidos, né? São pessoas de outras nações que se converteram ao judaísmo, são conhecidos como os prosélitos. Então essas pessoas seguiam Jesus para encontrar alguma falha, e os outros eram os discípulos, todos aqueles que seguiam Jesus, e também aqueles 12 que Jesus separou para ser os futuros apóstolos dele. Amém? Observe uma coisa. A Bíblia fala sobre um mordomo. Procurei saber o que é ser um mordomo. Mordomo é uma pessoa de confiança que administra a casa, gerencia a casa, as propriedades e os bens e as finanças de outra pessoa, ou uma pessoa rica, próspera financeiramente. Então ela busca alguém de confiança, e esse é conhecido como administrador, ou seja, o mordomo, como naquele tempo. Hoje ninguém usa mais essa expressão, mordomo, mas se usava muito essa palavra mordomo nos tempos bíblicos. Incluía a função desse mordomo a gestão financeira, toda a contabilidade. Incluía também tomar decisões importantes, mesmo na ausência do seu senhor ou do seu patrão. Vamos ver o que é que acontece com esse mordomo. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Pesquisando, descobri que essa palavra dissipar no grego é a mesma palavra usada na parábola do filho pródigo, que é desperdiçar. A mesma palavra no grego usado aqui como dissipar, interpretado pelo escritor, pelo tradutor, como dissipar, lá na parábola do filho pródigo é desperdiçar. Logo, eu entendo que este mordomo, na ausência do seu senhor, ele gostava de gastar, ele gostava de festas, ele gostava de danças, bebidas, orgias e etc. O que o ímpio gosta de fazer, mas ele fazia. E diz o texto que, e ele chamando-o, disse-lhe: que é isto que eu ouço de ti? É uma pergunta. Que é isso? O que é que está acontecendo? Porque está correndo boato na cidade sobre o seu caráter, sobre a sua forma de agir. Glória a Deus. Não é o mordomo que eu conheci, aquele homem de confiança, aquele homem de postura, aquele homem que dava testemunho. Não é esse. O que é que eu ouço de ti? Queridos, mordomo é cada um de nós. O Senhor dono de tudo é Deus. A partir do momento que Ele nos alcançou com a sua graça, Ele nos fez mordomos de todas as
as coisas que Ele colocar em nossas mãos aqui na terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Não foi por acaso que Ele disse: ide e pregai o Evangelho, ide e ensinai, porque nós temos essa obrigação. O ide é um imperativo e é para todos que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. É verdade. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui. E ele chamando disse: o que é isto que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Ou seja, não dá mais para eu ter um funcionário do meu lado que era de confiança, que tinha um bom testemunho. Agora não dá mais para confiar, porque foi quebrada a confiança. O testemunho não é mais o mesmo. Então, infelizmente, o Senhor disse que não dava mais para ele ser um funcionário. Agora, o que é que isso acarreta? Segundo a cultura, o mordomo, ele tinha tudo do bom e do melhor, mas quando saía sem nada. Saía sem nada. Mas este mordomo, irmãos, este mordomo, ele começou a indagar dentro de si. E agora? Estou desempregado. Certamente hoje seria uma justa causa, porque colocou o patrão em maus lençóis. Poderia abalar as coisas do patrão, os negócios do patrão. Imagina aqui, eu vou trazer para a igreja. Pastor Marcos, levanta nosso presbítero Alex recentemente. É um exemplo. Presbítero Alex. Pastor Marcos tem todo o testemunho dele. Conhece o presbítero Alex, o caráter do presbítero Alex. Sabe que Alex, pastor, o presbítero Alex, ele é um ótimo administrador dentro da sua casa. E ele também será um ótimo administrador dentro da igreja. Porque está escrito na Bíblia. O pastor pregou e disse: espera aí, aquele que governa bem a sua casa, esse pode governar a igreja. Aí Alex pega, joga isso tudo para o alto. E de agora eu vou fazer o que eu quero. Imagina como é que fica a situação do pastor. Imagina como é que fica a situação da igreja vendo o presbítero Alex, um homem de Deus, agora jogado no mundo. Muitos podem até dizer: eu vou naquela igreja não, porque aquele pastor não tem visão. Levantou uma pessoa que não tem chamada. Diz logo isso. Levantou um pecador. Diz logo isso. O Senhor da parábola, ele estava preocupado com a sua reputação, com o seu nome. Porque, irmãos, no Antigo Testamento, e é para ser hoje também, o nome vale mais do que tudo. É verdade. Glória a Deus. O nome vale mais do que tudo. Está escrito em Provérbios, se fala a memória.
Eu pensei que eu tinha separado aqui, mas não separei. Mas todo mundo sabe que o nome vale mais um bom nome do que muitas riquezas. Está escrito assim, parece que em Eclesiastes, se não me falha a memória. Então, queridos, não dava mais, tinha que mandar o mordomo embora. Ele poderia ser um ótimo funcionário. Provérbios 22:1. Provérbios 22:1. Amém. 22:1. Vale mais um bom nome? Muitas riquezas. Amém. Glória a Deus. Então observe que ele tinha que, para que a sociedade visse que ele tomou uma decisão, para não abalar os negócios dele. Mas o mordomo, irmãos, ele era um homem inteligente. E ele começou a pensar. Coisa boa é a gente parar para pensar. Coisa boa é a gente parar para analisar o que é que a gente estamos fazendo, o que é que a gente fez. Fazer uma recapitulação, fazer como o filho pródigo caiu em si e começou a pensar: na casa de meu pai, até os jornaleiros comem bem, e eu aqui pensando em comer essas bolotas de ouro. Então, o mordomo, ele começou a pensar: espera aí, por que já não poderás mais ser o meu mordomo? E o mordomo disse consigo, com ele mesmo, pensando, refletindo, ele disse: que farei, pois? Porque o meu Senhor me tira a mordomia, me tira a administração, me tira o cargo. Aí ele pensou: espera aí, eu não gosto de trabalhar no pesado. Cavar, não posso. Eu não tenho jeito para cavar, eu não tenho jeito para trabalhar no pesado. Mendigar, pedir esmola, eu tenho vergonha. Observe que eu falei que ele saía por justa causa, saía com um centavo no bolso. E ele pensou: mendigar, eu tenho vergonha. Cavar para ganhar um trocado, também eu não posso. Aí ele pensou: eu sei o que ele fazer. Diz assim a palavra: quando for desapossado da mordomia, porque ele diz aqui quando for desapossado, porque ele teria que fazer toda a contabilidade, toda a administração, tudo para entregar na mão do seu senhor. Aí ele disse: quando eu for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Quem? Os clientes do Senhor. Certamente tinha muitos clientes, mas ele escolheu 2 clientes especiais. Quem sabe esse cliente desses 2 não fossem os que mais compravam ao seu Senhor. Era um dos clientes mais importantes do Senhor. Então ele pegou a documentação dos 2. Quero já antecipar aqui, dizendo aos irmãos, que ele pegava o papel, que o documento era assim, no tempo bíblico, ele pegava o papel timbrado, ou seja, o papel com a marca da empresa do Senhor. Hoje ainda é assim até hoje, e só não é da forma que eu vou dizer agora. A pessoa, o cliente, ele que escrevia com o próprio punho.
a compra dele, porque aquilo ali diante da justiça, olha aqui, é a sua letra. Aí ele diz assim: e chamando a si cada um dos seus devedores, cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro. Ele já sabia, mas ele queria ouvir do homem: quanto deves ao meu senhor? Aí um diz, e ele respondeu: 100 medidas de azeite. Deixa eu pegar aqui, viu? 100 medidas de azeite. 100 medidas de azeite. 1000 galões de azeite. Traduzindo para o tempo de hoje: 1000 galões de azeite. Então era um ótimo cliente, hein? E azeite hoje está caro, é? Do ponto. Imagina se fosse hoje. Aí diz aqui: escreve. E disse-lhe: toma a tua conta, o papel, e aceitando-te já agora, porque o negócio tem que ser rápido, escreve 50. Quanto foi o desconto, irmãos? 50%. Oh, glória! Imagina a pessoa na metade da dívida paga. Vamos ver o que acontece. De 250 de 1000 galões de azeite foi para 500 galões de azeite na dívida. E o outro disse depois ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse: toma tua conta e escreve 80. Quanto foi de desconto, irmãos? Sim, eu pensei que ia dizer 80. 20%. O outro, 100 alqueires de trigo, irmãos. Alqueires é um instrumento de peso para pesar. O quê? Pesar o quê? Pesar o trigo. Aí ele diz aqui: 100 alqueires de trigo, 2.200 quilos de trigo. Ficou agora quanto, irmãos? Com 20% de desconto ele ficou com 1.760 quilos para pagar. Foi um Black Friday do mordomo. Nesse momento o mordomo fez um Black Friday para ele, e certamente ficaram tão felizes. Certamente esse homem deve ter sentado na mesa daquele que comprou o azeite e comeram, se alegraram, deve ter feito uma festa, porque a gente sabe que não é uma sequência. Ele comemorou tudo aquilo ali na casa do rapaz ali, e depois foi para a casa do outro, e certamente ficaram muito felizes com aquele mordomo. Aí o que é que acontece? O versículo 8 diz assim: e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Vou dar uma paradinha aqui nessa vírgula. A vírgula é uma pausa, mas eu posso parar para responder. Irmãos, pasmem. O Senhor, o patrão, louvou o mordomo injusto por ele haver agido prudentemente. Estou dizendo o contrário não, irmãos. Prudentemente. Aí é onde está o problema da parábola. Irmãos,
Existe uma dezena de pensamentos sobre essa passagem. Mas depois de ler tudo, o Espírito Santo me deu discernimento dessa mensagem, desse momento. Aí eu vou mais uma vez e digo: Pastor Zé não gosta de conjectura, mas eu preciso conjecturar a parábola. Vamos ver por que ele louvou. O que é louvar? Louvar é elogiar. Quando o mordomo entrega as contas a seu senhor, aí o senhor vai olhando toda a contabilidade. Imagina a cara dele para o mordomo, aquele sorriso, o coração, não sei, mas o sorriso veio e o elogio veio. Mas o que é que está por trás disso? Vou dizer novamente: o Espírito Santo colocou isso no meu coração, para depois dizer que eu estou criando alguma coisa. Esse mordomo, antigamente na Bíblia, você teria que ter as vendas justas. Ele tirava do lucro dele para pagar ao mordomo. Mas dá a entender que isso não acontecia. Ele cobrava mais do que o normal, e o mordomo era consciente também disso, para tirar o salário do mordomo. Eu já sabia que ia cair desde o início, só esqueci de mandar tirar. Escuta. E o mordomo sabia de tudo, porque ele conhecia a contabilidade do seu senhor. Ele sabia que tem uma coisa mais longa há muito tempo, trabalhando junto com o Senhor, tendo os lucros dele. O que ele não achava era que o patrão ia colocar ele para fora. Mas já que colocou, eu tenho uma forma de me vingar. Agora, se vingar inteligentemente, sem prejudicar ninguém. Aí o mordomo, pensa comigo, eu vou tirar 50%, porque eu sabia que tantos por cento era meu e os outros por cento era do patrão, e tinha o valor da mercadoria, porque quem faz negócio sabe que o apurado não é lucro. Apurado ninguém mexe, porque se mexer está errado, só se mexe no lucro. Aí tinha o lucro do patrão e tinha o lucro do mordomo. O que foi que o mordomo fez? Simplesmente tirou o lucro dele. Tirou o lucro dele. Já que eu não vou ganhar nada, então eu vou tirar meu lucro. Porém, ele não ganhou nada em espécie, mas ele está garantindo algo lá na frente. Por isso que ele diz aqui, olha, no versículo 4: eu sei que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Ele fez aquela alegria, aquela festa lá com os clientes do seu senhor. Ele disse: esse aqui é meu amigo. Ó. Eles não sabiam que o mordomo tinha sido demitido. Foi tudo festa. Aí o que foi que aconteceu? Disseram: esse senhor
ao Senhor e não ao mordomo. Entenda aí, o mordomo é um amigo, entendeu? É um colega que ficou fazendo toda a transação, mas quem pegou todo o título foi o Senhor. Ele pegou toda, né? E aconteceu a mesma coisa com o outro cliente. Espalhou na cidade que o homem, que o Senhor, o vendedor, o mercador, ele é um homem generoso. Ele perdoou metade da dívida de um e 20% da dívida do outro. Só que ninguém perdeu nada. Então, só que o mordomo ganhou. O mordomo, a hora que ele chegasse na casa desse cliente, era bem recebido. Quem sabe um dia ele não poderia chamar esse mordomo para trabalhar com ele. Quem sabe? Agora, se o patrão abrisse a boca para alguma coisa, dava errado para o patrão. Ele não podia dizer que o mordomo roubou ele. Ele não poderia dizer que ele não quis fazer aquilo, não. Ele não estava perdendo nada, então ficou na dele. Quando ele viu as contas, isso é um homem muito inteligente. Que homem inteligente! Eu estou perdendo um mordomo inteligente. Inteligente. Gostava de beber, gostava de se prostituir, gostava de gastar dinheiro, mas é um homem inteligente. Visando o quê? Visando o seu futuro. E o senhor do mordomo sabia que ele estava fazendo isso. Que mesmo não ter pegado dinheiro nenhum de ninguém, mas ele sabia que ele estava garantindo o seu futuro. E se um dia alguém pode me receber nas suas casas, sabe o que eu acho mais interessante? No instante a hora vai embora, é o versículo 9, o versículo 8. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Irmãos, isso aqui foi prudentemente mesmo. Sabe por quê? Sabe o que foi que o mordomo fez? O mordomo colocou as coisas tudo no lugar e deu a oportunidade do seu senhor, a partir daquele momento, começar a trabalhar certo, começar a trabalhar honesto. Ele deu a oportunidade do seu senhor de fazer isso. Não prejudicou ninguém e ainda avisou o futuro. Aí o versículo diz assim: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Agora é Jesus trazendo a parábola para cada um de nós e os discípulos também. Os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Se nas coisas injustas, nas coisas erradas da vida, no mundo, ele consegue agir com prudência, com inteligência, porque cada um de nós que somos filhos da luz, que recebemos Deus, Jesus em nossa vida, a gente não pode também agir com prudência. E Jesus faz um alerta: os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Aí há um versículo que diz assim, que nós temos que ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Jesus fala sobre prudência. É o que nós estamos aprendendo nessa parábola. Eu não colocaria esse epígrafe como a parábola do mordomo infiel, ou eu colocaria a parábola do mordomo injusto,
aí, mas poderia colocar também a parábola do mordomo prudente, mesmo na sua situação. Vamos mais adiante. E eu vos digo, agora é Jesus dizendo, ensinando aos discípulos, e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Meu Deus, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Parece até um paradoxo, mas vamos analisar. Estava dando tudo errado para o mordomo, e ele realmente estava fazendo coisas erradas, mas ele, na sua sabedoria, na sua inteligência, ele consegue projetar o futuro dele. O que seriam essas riquezas da injustiça? Primeiro, o mundo jaz no maligno. A gente vê injustiça em tudo quanto é canto. O que é certo é errado, o que é errado é certo. Balança justa não existe mais. Cada um que dê o seu preço e faça o que quer. Observe uma coisa: um carro aqui no Brasil dá para comprar 2 ou 3 carros nos Estados Unidos. E aí? O salário de um mecânico aqui em Pernambuco é 2 ou 3 vezes menor do que o salário do mecânico em São Paulo. Quer falar da corrupção do governo? O sistema é governado pela corrupção. Hoje, na JP News, eu escutei que nós estamos na lista, é uma lista americana, e de países de confiança entre foi 800 ou foi 900 países. No grau de confiança, o Brasil está em 100, quase no número de 200, no grau de confiança, ou seja, de corrupção, que diga, a palavra é corrupção, não foi confiança, foi de corrupção. Como é que está a situação de confiança do país em relação à corrupção? O Brasil está em quase no número de 200, e mudou muitos países aí em desenvolvimento, países até pobres, viu, irmãos? O Brasil está lá embaixo. Toda a vida nós escutamos que os políticos do Brasil são corruptos. Não todos, né, irmãos? Mas a gente sabe que generalizam, porque é quase que a maioria. Os governos, muitos se corrompem. Então o que é que acontece? Eu posso dizer de mim mesmo, eu não creio que o meu salário seja este salário. Inclusive até a gente questionou ao supervisor, e ele concordou e disse que ia falar com o gerente, porque tem 5 anteneiros, só 2 é anteneiro de batida. Como é que os 5 ganham igual aos 2 de batida? Porque os outros 3 não fazem batida. Então, quando questionaram isso aí, disseram que ia levar para lá. Então, as riquezas da injustiça, irmãos, são tudo aquilo. Até uma pessoa que compra um
relógio aqui num preço e dá para vender num preço bom, e ele excede enganando a pessoa. Eu tenho um áudio aqui do rapaz que comprou o meu carro, mas não foi comigo, foi com terceiros. Eu vendi o meu carro do jeito que os irmãos estavam vendo, tá vendo? Não pintei nem nada, mostrei tudo à pessoa que eu ia comprar, mostrei tudo, todos os buracos, ferrugem e tudo. E eu disse: eu quero vender esse carro por 7 mil. Ele disse: aí tem outro carro, vamos fazer uma troca. Aí fez uma troca, eu vou ter 6 mil aí. Então o que acontece? Pegaram esse carro, fizeram uma maquiagem nele e venderam o irmão lá no engenho lá desse carro. Mas como ele tinha que ter contato comigo, porque ia passar o nome, né? Depois de tudo ele me conta: meu irmão, ele é crente também, irmãos, crente, comprou um carro para fazer a obra. Vê que coisa. Aí ele disse: meu irmão, eu comecei a dar uma olhada no carro, até jornal colocado dentro do buraco, fizeram uma maquiagem e fizeram tudo. Com pouco tempo, meu irmão, o carro está todo manchado e fizeram uma maquiagem no carro. Eu disse: meu irmão, eu vendi do jeito que ele estava, sem pintar, sem nada. Mas fizeram isso comigo, meu irmão. Eu não sei se foi a pessoa que comprou a você, ou se foi já o outro que comprou ao Senhor. A corrupção está ilastrada. O próprio Jesus disse que o príncipe deste século, né, cegou o entendimento dos que não são crentes, para que não resplandecesse a luz do Evangelho. Então é difícil encontrar um ímpio honesto. É difícil. Encontra, mas é muito difícil. Então o que acontece, irmãos? Jesus diz assim: olha, ele pega esse exemplo da parábola e diz assim: mesmo com as riquezas da injustiça, mesmo você não ganhando um salário que é para você ganhar, o pouco que você está ganhando ou o muito que você está ganhando, não importa. O importante é que você, aleluia, faça amigos. Que amigos são esses, irmãos? Aleluia. Mesmo com poucas finanças, a gente pode ganhar alma para Jesus. A gente pode fazer amigos. Esses amigos, irmãos, são almas que a gente ganha para Jesus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse: eu sempre fui mão aberta para a obra. Eu ganho pouco, eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho, eu sempre separo alguma coisa para a obra. Será que quem tem muito pode também dizer isso? Eu ganho muito, mas também eu faço muito pela obra. Será que pode dizer isso? Eu ganho normal, mas eu abro mão para a obra. Quando eu falo a obra, irmão, não é só o dízimo das ofertas, não, porque isso aí, nós aqui devemos sentir como uma obrigação de ajudar o nosso pastor a fazer a obra. E ajudando o nosso pastor, ele paga luz, paga água, paga prédio, paga internet, tem que trocar o som, tem que comprar microfone, tem que cuidar das coisas, tem que ter o vinho, o pão, tem que ter os panos, tem que ter os adereços, tem que ter muita coisa, tem que ter a água, tem que ter os copos, tem que ter limpeza para o banheiro, tem que ter muita coisa. E sem falar, irmãos, o pastor não tem condições de estar vindo e voltando no carro, sem botar pelo menos combustível no carro, ou fazer uma manutenção no carro. Temos que ajudar, sim, o nosso pastor. Ah, mas eu ganho pouco. Uma andorinha, dizem, né, o ditado, uma andorinha, ela pode não fazer o verão, mas ela faz a parte dela. Uma galinha não enche a barriga comendo
feita a gente come, de passada, de culezada. Ela come de grão em grão. Então é o nosso pouco. Eu escutei de uma pessoa, eu achei muito interessante. Ele disse: Cléberson, não é querendo me engrandecer não é querendo a honra e a glória para o Senhor, mas quando eu abro a minha carteira, hoje em dia não, né? Porque hoje em dia abrir a carteira não tem condições, é só difícil. Mas ele dizia naquele tempo: eu abro a minha carteira, eu não sei tirar a menor cédula para dar de oferta, eu não sei, eu sempre tiro a maior. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Peço que os irmãos abram em 1 Timóteo capítulo 6. Primeiro Timóteo capítulo 6, o 17 e o 18 diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para deles gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam usar a vida eterna. Glória a Deus. Combina com o que Jesus falou. As suas riquezas injustas. Trabalhe, se esforce. Para quê? Para que vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é, irmãos, que recebe alguém nos tabernáculos eternos? Deus, o Espírito Santo, o Filho, o Pai. Eles é quem recebe cada um de nós quando chegar o dia em que a enfermidade chega e o dinheiro não serve para nada e você parte para a glória. Ou então quando chegar naquele dia grande do Senhor, do arrebatamento da igreja, nós possamos com as nossas mãos mostrar ao Senhor: eu fiz, Senhor, as tuas obras. Deus não gosta de avarento, irmão. Tem gente que sabe, tem condições de fazer alguma coisa pela igreja, mas não faz, porque domingo de manhã aquele dinheiro vai servir para tomar uma Coca-Cola e comer um peixe na praia. Não é que seja proibido, mas no momento poderiam usar aquele dinheiro e o nome de Deus ia ser glorificado com aquele dinheiro, mas não foi trocado por um lazer. Todos, irmãos, capítulo 11 de Hebreus, todos eles não viveram aqui na terra como se a pátria dele fosse aqui. Viveram na esperança da pátria celestial. Glória a Deus. Aleluia. Sabiam que existia o Messias. Estavam esperando o Messias. Morreram, não viram o Messias, porque a própria palavra de Deus diz que eles estavam, que o próprio Deus fez isso, pastor, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Aí Jesus enterra e diz assim: olha, vocês viram, vocês creram, vocês se alegraram, mas bem-aventurados mesmo são aqueles que nem me viram, mas estão crendo. Glória a Deus. Que eu existo, que sou Deus, que sou Salvador, que sou Filho de Deus e vim aqui para tirar o pecado do mundo. Não vivam como se fosse viver eternamente aqui na terra. Deus tem algo melhor
melhor para cada um de nós. João 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em meu Pai. A casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria tido. Eu vou preparar lugar, e quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo, para que eu de pé estejais vós também. Nós temos que alegrar o coração um do outro, ensinar um ao outro a ter esperança nessa vida, porque quem prometeu, não, ele cumpre, irmãos. Oh, aleluia, glória a Deus. Apocalipse. Glória a Deus. Irmãos, deixei tanto versículo aqui, irmãos, tanta coisa, porque o tempo não dá. Em Apocalipse, capítulo 21, se não fala a memória. É porque minha letra, quando eu escrevo assim, nem eu entendo depois. Pronto, Apocalipse. E estava aqui notada, Provérbios 22 e 1. Apocalipse 21. Eu acho que eu nem anotei aqui, mas vamos pegar aqui na Bíblia, Apocalipse capítulo 21. Vou encerrar já, porque tem muita coisa, 1 hora é muito pouco. Era para ser 2 horas para terminar essa parada. Apocalipse 21. Versículo 9. Não, 9 não. Versículo 2 e diante. Eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Promessa de Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. E diz assim: quem é fiel, escuta, quem é fiel, Jesus agora está afirmando, está dizendo aos discípulos, está dizendo a cada um de nós: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no mínimo, no muito. Aí diz: pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Aí eu pergunto: você quer ser batizado com o Espírito Santo? Você quer ter dons? Você quer ser um homem ou uma mulher de Deus? Você quer experimentar do sobrenatural de Deus? Como? Se nas riquezas injustas que você tem aí no seu bolso, você não consegue fazer algo para Deus, como é que Ele pode te dar? Como é que Ele pode nos dar? Não tem como. Aí diz aqui, as verdadeiras, viu? Porque as coisas de Deus é verdadeira. Quando a gente aceita Jesus, irmão, a gente é um vaso de barro. Aí Deus pega, vai colocando os tesouros dele. Por isso que Paulo diz que nós somos, nós carregamos tesouros em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não do homem. E diz aqui mais, para concluir, né? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Se nas coisas alheias você trabalha para alguém, você não é fiel. Tem gente que não é fiel, trabalha com a empresa. Tem gente que não é fiel, irmão, não é só roubar. É o seguinte: quando vai para o emprego, diz: eu faço hora extra. Eu posso trabalhar a qualquer hora. Eu faço isso, eu faço o que você mandar fazer. Quando está dentro, passou os 90 dias de experiência, já começa a preguiça, a ser infiel, irmãos. Já começa a ter exigências, já quer logo aumento. E, né?
Já quer classificação, já quer isso aqui. Está sendo enviado. Ele diz: com as coisas alheias não foste fiéis, como vos dará o que é vosso? Porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, Ele tem coisas grandiosas, espirituais. Eu digo, Deus, Ele quer, olha, eu fico constantemente batendo nessa tecla aqui. Deus, Ele quer batizar com o Espírito Santo nessa igreja. Agora, aquilo que você acha que tem nada não, aquilo que você acha que não está afetando sua vida espiritual, está sim. Eu já fui prova concreta disso. Eu digo, por minha vida, eu não quero mais ser o Cleverson do passado, de maneira nenhuma. Eu quero viver na presença de Deus, sabe por quê? Jesus está voltando, irmãos. Tem glória a Deus todos os dias, sabe por quê? Você recebendo o perdão de Deus todos os dias, você sendo melhor todos os dias, você sendo mais espiritual todos os dias, você sendo santo todos os dias, cada vez mais. É para ser uma festa mesmo aqui na Santa Ceia. É para ser festa mesmo. Você conseguiu vencer. Foi difícil, matou um leão a cada dia. Foi difícil, mas chegou. Tem muita gente que não consegue chegar. Ou tem muita gente que ceia indignamente. Eu já sei indignamente. Não é para cear, porque se Jesus voltar, fica. Mas eu louvo a Ele por perdoar meus pecados, porque não tem nenhum santo. Santo é só Jesus. Tem homens fracos, falhos, imperfeitos e pecadores buscando a santidade cada dia e sendo justificado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele é quem faz a obra da regeneração. Mas a gente precisa abrir nosso coração e deixar Ele trabalhar todos os dias. Amém? Para encerrar, diz aqui: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Todo mundo sabe. É o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza. Segundo, entendeu? Segundo, o todo da prática eu conheço a Deus. Mas quando você que ganha bem, então, irmãos, não é só rico não, irmãos, que idolatra o dinheiro não, feito um jovem rico não, é pobre também. Muitas das vezes ganha um salário mínimo ou menos de um salário, mas é uma mão enmirrada, fechada, não consegue prosperar de maneira nenhuma, porque se agarra aquele pouco. Se agarra aquele pouco. Amém, irmãos? Encerrei aqui. Que Deus continue nos abençoando, fortalecendo com a sua graça. Ainda ficou aqui um bocado de versículos, mas o Espírito Santo, Ele trouxe só isso aqui para hoje. As horas passou muito rápido. Percebi que ninguém dormiu. Amém, glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Parabenizar o nosso diácono Cleverson, todos os irmãos que pregaram até hoje, até o dia de hoje. E confesso que eu estou maravilhado. Estou muito feliz por essa iniciativa, pela disposição dos ministros de se prepararem, de buscarem, de correrem atrás das informações, de se capacitarem para fazer o tal. Essa parábola de Cleverson foi extremamente difícil, ele conseguiu destrinchar perfeitamente, e que o Espírito Santo continue guiando esses homens de Deus pelo caminho da palavra, pela retidão da palavra, pela certeza da palavra, porque a palavra que liberta, é ela que transforma, é ela que edifica, e apenas a palavra consegue fazer o impossível na nossa vida. Amém? E já agradeço a presença de todos, lembrando que quinta-feira estamos aqui de novo, mais uma parábola da parte do Senhor Jesus para os nossos corações. Pelo da quinta,
Vai sair na mídia aí, pastor. É surpresa. A gente está fazendo essa surpresa aí. Aí, os irmãos venham, todos estão convidados novamente, tá com a gente. Vocês estão vendo que está sendo uma bênção do céu, pessoal. Porque é maravilhoso ver a igreja sedenta de conhecimento da palavra, interessada na palavra, amém? Eu desde já agradeço, já termino minha participação aqui. Em nome de Jesus, eu passo para o pastor Marcos para encerrar o trabalho do Senhor Jesus, amém? Amém, igreja? Quem está feliz por ter vindo, certamente você vai levando da parte de Deus. Eu queria agradecer a minha esposa. Eu esqueci de agradecer. Estava tão nervoso que eu esqueci de agradecer a minha esposa por todo o apoio que ela tem me dado também. E a minha filha, cadê a filha dela? Gabi, cadê Gabi? Gabi, ela poderia estar na igreja dela lá na Batista, ali no Certificado, mas ela atendeu o meu convite e chegou aqui. Bem? É isso. Muito bem. Uma salva de palmas para a família. Nosso irmão. Estou satisfeito também, nós é isso mesmo. A igreja está crescendo. Vamos ficar em pé para